Olá, gente, boa noite. Vamos lá, vou esperar ver se o Sandro entra por aqui. Boa noite a todos. Bom, hoje é uma live especial com um convidado mais do que especial, o Sandro Gaspar Amaral. Ele é professor de Direito Civil e advogado, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sucessões e planejamento patrimonial da família. O Saul está entrando aí, agora o Sandro entrou. Deixa eu ver se eu consigo. Sandro, vê se você. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar o Sandro. Aqui. Acho que agora foi. Boa Oi, noite, Sandro. Ana. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Estou te escutando bem. Você me ouve? Tudo certo. Aham, perfeito. Então, gente, boa noite. Hoje a nossa live é um pouquinho diferente, né? Nosso convidado especial é o Sandro Gaspar Amaral. Alguns aqui podem não conhecer, né? Os meus seguidores. Ele é advogado, professor de direito civil, né? É uma referência em direito de família e sucessões, direitos reais também. E eu queria primeiro, Sandra, te agradecer por ter aceito esse convite, de estar aqui, podendo bater esse papo hoje, né? Tão interessante, um tema que às vezes é pouco falado. Eu costumo dizer que sucessões, principalmente, é uma matéria que é deixada para o final da faculdade, então poucas pessoas se especializam e se aprofundam, né, nesse assunto. Então, hoje a gente tem uma carência no mercado de advogados especializados e que realmente desempenham um bom trabalho nessa área, né? E você, como uma referência, inclusive com seus ótimos cursos que eu tive o prazer de ser aluna também. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre sucessões e planejamento patrimonial da família. Fica à vontade, Sandro. Olha, eu quero primeiro te agradecer pelo seu convite. Realmente eu me sinto mais próximo de você de um ano para cá, né? De a gente estar junto, da gente estar aqueles encontros de quarta-feira que são muito bons, as nossas trocas que a gente tem feito nas redes. E o engraçado é que eu ouço muitas pessoas falando assim, as redes sociais afastam as pessoas. Eu não concordo. Em alguns momentos, sim, em outros momentos, não. Eu acho que, no nosso caso, a rede aproximou. Né? E engraçado, Porque a quando eu gente nem troco se uma mensagem. conhece pessoalmente, né? Não é? A gente nem se conhece pessoalmente, parece que já é íntimo pelas É redes isso. sociais. É isso que eu sinto. Quando eu troco uma mensagem contigo, eu tenho aquela sensação de que eu estou trocando uma mensagem com alguém que eu já conheço há muito tempo. Aí a Ana, é uma engraçado que eu fui falar com o Renato, viu a arte, falou: manda um abração para Ana e tal, ela é tão legal. Então, mesmo o Renato, ele também se sente próximo. Então, Uhum. a gente acaba criando um círculo nosso que é muito bom de estar junto. Por isso, eu tenho muito a te agradecer por essa live que você fez e está me chamando. Muito Eu que obrigado. agradeço. Ficar um agradecendo ao outro, né? É, Ainda bem que a nossa profissão proporciona isso, né? é verdade. É verdade. Então, mete bronca aí, Sandro. Começa a falar aí de sucessões e aí Vamos a gente lá? vai trocando as ideias aqui. Eu vou fazendo umas perguntas que foram chegando durante a semana, de dúvidas de pessoas. Eu vou te fazendo perguntas também, tá? Tá. Então, deixa eu só fechar essa janela aqui. Parece que tem um Tá. helicóptero que não sai daqui de perto. E o Márcio? E olha lá, Márcio ó. Carvalho. Márcio veio fiscalizar a gente. Um beijo, Márcio. Beijo, Márcio. É o seguinte, eu pensei, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, de uma amiga minha, que é advogada também, e que já está no mercado há muito tempo, é uma pessoa muito respeitada, e me trouxe algumas questões da vida dela. E conforme ela perguntava, eu falei assim, mas ela está me testando? Porque a sensação a sensação falsa minha, né? Não é possível que ela não saiba. Ela sabe.
Mas conforme a gente foi conversando, eu vi que não, ela realmente tinha aquelas angústias. Eu falei, gente, se ela tem essas angústias, uma pessoa como ela tem essas angústias, imagina a pessoa comum, né? A pessoa que não estudou direito, cidadão comum, que não é bacharel e não advoga, não atua. E ali algumas questões surgiram, principalmente, gostaria de já começar pontuando, nas famílias reconstruídas. Porque as famílias reconstruídas é um ponto delicado, a meu ver, na questão sucessória. Porque quando a gente é muito novo, a gente está começando uma vida, está pensando em casar, eu vou construir minha família, vou construir minha carreira. Você está lá naquele ponto de partida. Você está lá, no meu caso, ainda está lá nos anos 90, né? Vai ainda dar início à sua história. Então, ali você realmente não está pensando muito em patrimônio, até porque você não tem. A não ser que você que nos ouve seja de uma família rica, e aí você está preocupado com o dinheiro da sua família. Não era o meu caso. Tudo bem, não era pobre, mas também não tinha patrimônio nenhum para me preocupar. Então, você segue. O problema, o ponto delicado, é quando você já está lá com os seus 50 anos, mais ou menos, você sai de um casamento e você já tem filhos, você já tem um patrimônio, você já tem um nome, você já tem uma história, e você conhece uma outra pessoa e começa de novo o papo do vamos casar. Quando você começa de novo no papo do vamos casar, você vai atrair alguém para o teu núcleo familiar e essa pessoa não estava ali. Só que essa pessoa vai chegar e provavelmente vai trazer outras pessoas, porque ninguém casa sozinho, né? Não existe casamento entre duas pessoas, isso é uma mentira. Quando você casa com a tua sogra, com o teu sogro, com os enteados, com os cunhados, com os amigos, você casa com uma comunidade inteira. Mas o que isso tem a ver com sucessões? Vamos fazer junto? Sucessão é sempre bom você ter um papelzinho, tá? E uma caneta, para a gente não se perder. Então, eu vou fazer assim. O João, vocês estão vendo o que eu estou falando ao mesmo tempo que estou escrevendo. O João, com 2 Joãozinhos, J1 e J2, conhece a Maria, que tem lá suas 2 Mariazinhas, a M1, a M2, e eles têm lá um filho em comum. O João tem um patrimônio, antes de se casar com a Maria. O patrimônio, vou botar aqui algo em torno de 4 milhões. Antes de casar. E a Maria também tem um patrimônio, vou botar igual, tá? 4, vou botar empatado. Temos aqui já um primeiro grande problema, que é a divisão cultural de gênero. Dentro da questão cultural de gênero, o João, ele foi desde pequenininho acostumado a pensar que tudo ok se a Maria quiser ser dona de casa, se ele vai bancar a esposa, e ali aquele núcleo familiar está naturalizado. Mas para Maria não está. Se a Maria tiver que trabalhar e o João ficar em casa sem fazer nada e pedindo dinheiro a Maria o tempo inteiro para comprar as coisas para ele, a Maria não lida bem com isso. Porque para Maria já foi uma vitória ter que vencer um sistema que a puxa para baixo, né? Dela trabalhar autoestima, autoconfiança, tudo que o sistema não incentiva a mulher a fazer. Então, para Maria já é uma vitória. Mas é um grande tabu ter que sustentar o marido. Nessa reconfiguração, então, a Maria trabalha e o João trabalha. O que eles pensaram em fazer? Não vamos falar em dinheiro. Não vamos procurar a doutora Ana Carolina. Por quê? Porque se eu for procurar a doutora Ana Carolina, o que o João vai dizer? Que eu acho que ele é um interesseiro, que eu acho que ele quer meu dinheiro. Melhor não. E o João também não vai procurar a doutora Ana Carolina. Porque é muito chato, né? Não, que conversa desagradável. Isso se não passar pela cabeça dele, aí ela, a mulher, vai puxar sardinha para Maria. Então, nenhum dos dois procurou a advogada e eles se casaram. E João esbarra num outro problema que se chama hipocrisia ou covardia. O que é hipocrisia? É as pessoas que fazem de conta
que não pensam em dinheiro. Mentira. Todo mundo pensa em dinheiro. Todo mundo pensa em dinheiro. Se enfiaram na tua cabeça que é pecado pensar em dinheiro, tire agora. Não é pecado pensar em dinheiro, porque ninguém vive sem dinheiro. E a gente se mata de trabalhar por causa do dinheiro. Tá? Então tem a hipocrisia de fazer. Eu não penso nisso, isso não é importante. Mentirosa. Essa pessoa é mentirosa. E pode ser que ela acredite na própria mentira. Se Deus quiser, ela terá uma amiga, ou essa pessoa terá um amigo que vai tirar isso da cabeça dela. Ou então a pessoa é covarde. Ela pensa em dinheiro, só que ela não tem coragem de falar com a outra pessoa. Ela tem medo do que os outros vão pensar dela. Então não toca no assunto. Eles acabam que se casam, não é nem união estável, eles se casam pela comunhão parcial de bens. E na cabeça do João e na cabeça da Maria, não tem problema. Aqueles 4 milhões que já eram meus antes do casamento, a Maria não vai ter direito mesmo, porque na comunhão parcial, esses bens não se comunicam. Eu vou matar primeiro o João, tá? Depois eu mato a Maria. Porque nos nossos exemplos, né, Ana, a gente tem o poder de ressuscitar as pessoas. Então, situação 1. O João morreu e a Maria está viva. Quando o João morre, aquele patrimônio que era do João antes do casamento, ele vai ter que dividir. Então, vou botar 6 milhões, porque eu odeio dízima periódica, tá? Quando o João morre, desse patrimônio de 6 milhões, que já eram dele antes de se casar com a Maria, os filhos dele vão ficar 2 milhões cada um, mais 2 milhões com a Maria. Quando a Maria morrer, lembra, o João já está morto. Aqueles 4 milhões que já eram dela e mais os 2 milhões que ela pegou do patrimônio do João vão ficar para quem? Para as 2 filhas dela. Aí os filhos do João vão ver que o que o pai dele trabalhou numa época que ele nem sonhava conhecer a Maria, aqueles bens estão com aquelas filhas que são da Maria, que não tem nada a ver com o pai dele. Aí vem a hora do ódio, aí vem a hora do ranço, aí vem a hora de chegar desequilibrado no escritório do doutor Ana Carolina, a senhora tem que fazer alguma coisa, que a senhora que é advogada, a senhora que tem que fazer, como se ela tivesse uma tenda de milagres. Nós dois e vocês estudamos direito, nós não estudamos magia. Nós não temos o poder de voltar no passado. E se fosse a Maria que tivesse falecido primeiro, teria dado a mesma porcaria. Não ia ser diferente. Então, a gente não arranja o jeito, como o Juliano falou. A gente não tem como fazer isso. A gente não adianta chorar na nossa frente, porque nem sempre o choro vai nos agradar, porque às vezes a pessoa está chorando para fazer chantagem emocional com o advogado, acha que a gente nasceu ontem. Não adianta fazer chantagem com a gente não dá tempo. O que essas pessoas deveriam fazer? Deveriam ter batido na porta da doutora Ana Carolina, queria fazer o planejamento patrimonial. Eu vou me casar e eu quero saber qual o impacto desse casamento dentro do meu patrimônio e dos meus filhos. Porque não adianta deixar para depois da morte. Quem já morreu, gente, eu sou espírita, então vocês vão entender da minha forma de falar que eu sou espírita. Essa pessoa está no outro plano. Sabe lá Deus qual, mas está no outro plano. E se Deus quiser, ela desapegou dos bens materiais. Quem vai estar apegado aqui nos bens materiais é quem ficou. Então, tem que fazer planejamento. Tem que. Outra hora de fazer planejamento, que também é importante, é quando a gente vai, conforme vai se aproximando. A gente está falando de sucessão, né? Então, pacto antinupcial não é direito das famílias? Eu sei, mas agora está na moda pensar em colocar um pacto antinupcial e no pacto antinupcial colocar ali uma cláusula de renúncia de herança. Olha, pode casar comigo tranquilo, a gente coloca aqui o regime da separação absoluta. Então, você não vai ter direito a nada que é meu, eu não vou ter direito a nada do que é seu,
E se você morrer, ó, já está aqui no pacto que eu renuncio. O problema é que, na atual conjuntura da ordem jurídica brasileira, essa renúncia é nula de pleno direito. Oh, por que você está dizendo isso? O Cicrano falou para colocar, o Beltrano falou para colocar. Muitos que dizem para colocar são pessoas que eu amo, são meus amigos, adoro. Mas é uma galera da vanguarda. É a galera que, se fosse a minha mãe, diria, mãe, a galera Dancing Days. Ela iria entender. Porque na cabeça da minha mãe, Dancing Days é vanguarda. Ela está lá em 1978. Tá? Então, é a galera geração alfa. É a galera que está com a cabeça lá na frente. Não adianta a sua cabeça estar lá na frente e a ordem jurídica estar lá atrás. É hora da gente ser pragmático. Ou seja, na atual conjuntura, o artigo 1798 do Código Civil não admite validade para essa cláusula, porque eu não posso renunciar um direito que eu não tenho. Eu só posso dispor de um direito a partir do momento que eu tenho a titularidade dele. Então, o nome disso é roubada. É roubada. Sandro, então o que você diz para mim? Eu estou já pensando no planejamento patrimonial, quero muito ouvir a doutora Ana, mas eu também quero casar, eu quero isso, eu quero amar. De duas, uma. De duas, uma. Se você já saiu de um casamento, eu estou fazendo de conta que eu estou na sala do meu escritório, né? Se você já saiu de um casamento, você já tem filho. Gente, Cíntia Guedes, minha chefe. Bom, foi minha chefe, uma vez chefe, sempre chefe, na PSUDEPERD, professora de processo civil, defensora pública, enfim, minha amiga querida. Mas, se você é alguém como a gente, você já tem filho, você já casou, você já criou uma história, pensa se realmente você quer constituir um novo vínculo matrimonial ou se, de repente, para você não vale mais a pena você ter alguém para comer pipoca, para você viajar, para você transar, para você conversar, para você ir a uma praia. Ou seja, você viver um afeto, mas sem regime de bens, sem direito à herança. Ou seja, namoro. Descubra a maravilha que é namorar depois dos 50. Porque a galera de 20 e pouco, 30, tudo quer casar, não viveram isso ainda. Se você é alguém como eu, um coroa ou uma coroa, uma pessoa que já está carequinha, que já tem na tua estrada, pense se de repente para você não é bacana, mais bacana namorar. Se for, se você acordar e achar que é, se você levar para a tua terapia e achar que é, pensa no contrato de namoro. Pode ser uma boa para evitar problema no futuro. Não, Sandro, não. Eu não quero pensar no contrato de namoro. Eu quero viver uma relação matrimonializada. Então, parte pelo menos para a união estável. Faz um contrato de união estável, que a gente chama de contrato de convivência. Por quê? Porque ainda não é pacificado se o companheiro ou a companheira é ou não é herdeiro necessário. O STF não se posicionou quanto a isso. Não acho que se posicionou porque não se posicionou. Existe um braço doutrinário dizendo que sim, existe um braço doutrinário dizendo que não. Então, isso não é um ponto pacífico. Isso é uma controvérsia. E dúvida é melhor do que certeza numa hora dessa. Então, parte para a dúvida. Faz um contrato de união estável, lembra do artigo 1725, 1725, que te dá o direito de escolher o regime de bens que você quiser. Aí você escolhe o regime da separação absoluta, bota isso no contrato e ore com bastante fervor para que, na data do seu óbito, o tribunal entenda que não se trata de herdeiro necessário, mas pelo menos você tentou. E só para concluir, antes de passar para a Ana, eu estou muito verborrágico. Gente, eu falo para caramba. A Ana está cansada de saber que eu falo para caramba. Ela não me conhece. Mas só para terminar essa primeira abordagem, existe o problema religioso. Existe o problema religioso. Quando eu falo religião,
Eu sei que entre nós há judeus, há budistas, há espíritas, há evangélicos, há católicos, há todo mundo, até os agnósticos, os ateus, etc. Existem algumas religiões, e não preciso eu ficar dizendo quais são, existem algumas religiões que só celebram o casamento religioso mediante um prévio casamento no civil. Então, se você é uma pessoa... Ah, mas eu não sou religioso. Mas a pessoa com quem você vai se casar é. E essa pessoa com quem você vai se casar, ela faz questão de se casar na religião dela. Mas o problema é que o casamento religioso, na religião dela, exige prévio casamento civil. Aí, amor, já era. Aí não tem como te salvar. A não ser que você já tenha 70 anos ou mais. Quem já tiver 70 anos ou mais, fica tranquilo, porque na separação obrigatória não admite concorrência na herança do cônjuge com os descendentes da pessoa falecida. Em todos os outros regimes, o cônjuge vai concorrer na herança quanto aos bens particulares. Nos bens comuns, ele está lá garantido na meação. Mas nos bens particulares, que são aqueles que não se comunicam, que ele não tem direito à meação, ele vai concorrer na herança. Se você não tiver na hipótese da separação obrigatória e se sentir pressionado pela religião, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Nem eu, nem Ana, nem ninguém. Tá? Porque é a tua conversa com Deus, e se Deus está exigindo que você case no cartório, quem sou eu para falar diferente? Mas se você não sentir essa mesma pressão religiosa, procure um advogado especializado, pode procurar a doutora Ana, pode me procurar, ou algum outro advogado especializado. Não é procurar o teu primo que faz tudo em delegacia de polícia, porque ele vai dizer bobagem. Não é procurar aquele advogado que bebeu chopp com você, que sabe fazer empresa, mas não sabe nada de direito das sucessões. Você só vai se atolar. Você tem que procurar um advogado ou uma advogada que tenha especialização nessa área. É igual medicina. A gente não procura médico ou médica especializado, no direito tem que ser a mesma coisa. Pois é, Sandra. E eu falo, o brasileiro, infelizmente, mas a gente está mudando essa cultura, né? O brasileiro, às vezes ele junta o dinheiro de uma vida inteira para adquirir um bem, um imóvel, para se casar, para fazer coisas grandiosas na vida dele que envolve um valor grande de patrimônio, porque o casamento vai envolver isso, não tem jeito, e não consulta um profissional. Né? Acha que se ele contratar um advogado para auxiliar ele, né, o que ele deve fazer, qual é o regime de bens, as pessoas comuns, leigas no direito, elas não sabem as implicações que cada regime de bens tem na vida dela. Acha que se casou com a separação total de bens, no dia que falecer, não. O que é meu vai para os meus filhos, o que era da minha esposa fica para ela, por exemplo. Não, não é assim. Né? No caso de separação é uma coisa, divórcio é uma coisa. No caso de sucessões, de morte, de falecimento, se dá de outra maneira essa partilha. Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. E aí se casa, né? Realiza grandes negócios dentro da tua vida, inclusive adquirindo patrimônio, adquirindo bens, né? De alguns milhões que a gente está falando, e não consulta um profissional porque acha que contratar um advogado para isso é um gasto. E eu falo assim, não é um gasto, é um investimento. Você se valer de uma pessoa especializada nessa área é um investimento para você saber onde você está se metendo, quais são os riscos que tem. Qualquer compra e venda de imóvel, você tem um risco enorme de quem você está comprando, quem é o antigo proprietário. Isso tudo tem que ser analisado e a pessoa não tem a menor noção disso. Às vezes, né, não querendo desmerecer nenhuma classe, mas o corretor fala que aquele imóvel está tudo ok, a pessoa acredita naquilo ali, paga pelo preço e aí, às vezes, quando vai fazer o registro, vê exigências, aí vê onde se meteu e aí já pode ser tarde demais. Aí que procura o tal do advogado para salvar a pátria, né? E aí a gente não consegue também fazer milagre, né? A gente consegue auxiliar, dar dicas, instruções jurídicas, mas
preventivamente. O depois, a gente vê o que dá para fazer. Nem sempre, né, vai ser o melhor resultado. E aí, essa questão do planejamento patrimonial da família, que é um tema que tem sido falado muito. Muita gente fala de holding familiar, holding daqui, holding dali, às vezes sem ter conhecimento, sem saber o que é. E quem está do outro lado também, que é leigo, também não entende muito bem do assunto. E aí tem vários mitos e vários tabus na cabeça em tocar nesse assunto, né? E acha que é muito caro fazer isso, é muito caro fazer um planejamento patrimonial, mas o caro mesmo é você falecer e deixar um bem em seu nome. Esse vai te custar caro, porque o inventário hoje ele é caro, infelizmente, né? Cada um tem que levar um pouco, vamos dizer assim, né? Tem as custas judiciais ou extrajudiciais, diversas certidões que têm que ser tiradas, na maioria das vezes são pagas, né? Ainda tem a questão dos registros depois, quando se encerra esse inventário, os honorários advocatícios, porque você tem que estar assistido por um advogado, e aí, claro, vai depender de profissional a profissional, o valor que ele vai cobrar, mas a gente tem que, pelo menos, respeitar a tabela da OAB, por exemplo, que no Rio de Janeiro é no mínimo de 3% sobre o valor do patrimônio. Claro, vai depender do inventário, da família, da complexidade, do número de bens que aquele falecido tem, que vai ter necessidade de inventariar, né? Então, pode ser que seja 3, 5, 10, 15, 20% de honorários, vai depender de cada profissional. E ainda, né, a maior parte, uma das maiores partes que fica é com o Estado, que é o ITD, né, ou o ITCMD, em alguns estados dão essa nomenclatura, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Hoje, no Rio de Janeiro, esse imposto ele tem uma alíquota progressiva, né? Vai depender do valor dos bens que estão sendo inventariados, né? Que estão sendo herdados, e varia aí de 4% até 8%. Né? E esse teto de 8%, quem que determina? É o Senado Federal. O Senado Federal, através de resoluções, ele determina qual é o teto que os estados podem trabalhar com esse ITD. Né? E a última vez, a resolução que está vigente hoje do Senado Federal, ela é de 1992 e ela determinou que o teto máximo seria de 8%. Só que, como a gente está num país que é o país da tributação, é o país do imposto, né? Esse imposto também vai aumentar. Né? Uma certeza que nós temos é que nós vamos morrer e que os impostos no Brasil vão aumentar. Isso não tenha dúvida. Né? E esse imposto também é um imposto que ele tende a aumentar, porque existem projetos de resoluções já tramitando no Senado Federal, né, que visa aumentar essa alíquota. Tem projeto que visa aumentar para 16% e tem um outro projeto da Confaz que visa aumentar para 20%. E a justificativa desse aumento é muito simples. É porque nos outros países do mundo, e na maior parte deles, a tributação da herança ela é muito maior do que no Brasil. O Brasil ainda é um dos países que menos tributa sobre a herança. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra é 40%, na Alemanha, na Suíça, 50%, e por aí vai. Na França, se eu não me engano, acho que é 60%. Então, essa é a justificativa que o Senado Federal dá para poder aumentar esse imposto. E basta uma simples aprovação do Senado Federal, não precisa de outra Câmara, não precisa de sanção nem veto do presidente, e esse imposto, então, a alíquota teto dele pode ser majorada. E aí, depois, cada estado vai fazer sua legislação, mas se tem o aval do Senado em majorar, não tenha dúvida que os estados, imediatamente seguinte, né, vão começar a fazer essa majoração. Então, hoje, a realidade que nós temos no Rio de Janeiro é de 4% a 8%, dependendo do valor, né? Então, assim, o inventário, ele é caro, infelizmente, ele é muito caro, né? E por isso a importância do planejamento patrimonial da família. E aí esse planejamento, é claro que tem que ser feito um estudo de viabilidade, um estudo junto à família, né? Qual é aquele arranjo familiar, e é muito importante, né, quem é casado, quem não é, o regime de casamento, os filhos, se são ou não são casados, né, se tem viúvo, enfim, você estudar o arranjo familiar, o patrimônio que aquela família, que aquele patriarca ou que aquela matriarca visa proteger e visa organizar através desse planejamento. E aí, um profissional habilitado vai poder te dar quais são as soluções jurídicas. Existem vários instrumentos que são utilizados para você fazer esse planejamento, né? Tem instrumentos já
antigos e velhos e conhecidos nossos, como, por exemplo, o testamento, para alguns, considera como uma forma de planejamento patrimonial. Eu, particularmente, não vejo tanto dessa maneira, porque o testamento é uma declaração de vontade, né, que você faz. Claro que vai ter que respeitar ali o que a lei prevê. E por isso, justamente para ver se esse testamento respeitou ali a legítima, respeitou o que a lei prevê, até que limite que você pode ou não pode dispor de algo, é que depois do falecimento você tem que levar esse inventário ao Poder Judiciário. E aí é o Poder Judiciário que vai validar aquela sua manifestação de vontade. Então você, infelizmente, não saiu do Poder Judiciário com essa forma de planejamento. Você vai ter que se socorrer ao Judiciário, tem custas, vai ter que estar assistido por um advogado, vai demorar um pouco, não é algo muito rápido. Então, assim, o Sandro, melhor do que eu, pode até, inclusive, dar exemplos, enfim, dessa questão do testamento. Mas o testamento não deixa de ser um instrumento de planejamento patrimonial. E vai depender do caso. De repente, a pessoa está em fase terminal da vida e ali nos últimos dias de vida, realmente, o testamento é um instrumento eficaz para aquele momento que a pessoa se encontra. Agora, quem tem tempo de planejar, que realmente quer fazer algo sólido, algo econômico, algo que visa realmente proteger os seus herdeiros, porque é o que eu falo, o planejamento patrimonial não é você que precisa dele. Você não precisa, você patriarca, matriarca, o casal, vocês não precisam desse planejamento. Quem precisa deles são seus herdeiros, seus futuros herdeiros, seus sucessores. Esse sim precisa, porque senão quem vai pagar o pato depois que você não estiver mais aqui vão ser os seus herdeiros, porque são eles que têm que pagar todo aquele custo do inventário, inclusive o tributo, o ITD tem que ser pago antecipadamente. Então, antes dele receber qualquer patrimônio, aquele tributo já tem que estar pago. As custas judiciais ou extrajudiciais do cartório, de notas, também tem que estar pagas. E o que acontece na maioria das famílias brasileiras é que o herdeiro não dispõe dessa liquidez para poder, então, levar à frente um processo de inventário. E aí, o que acontece muitas vezes é que ou ele não abre o inventário, e aí acontece muito, fica-se anos e anos com aquele bem imóvel, por exemplo, no nome do falecido, e aí ele só vai pensar em abrir um inventário no dia realmente que ele tiver com a corda no pescoço, precisando vender aquele imóvel e não tem mais jeito, aí ele vai procurar um advogado para poder abrir o inventário, e aí vai ver como é que faz. Ou então ele, infelizmente, vai ter que se valer talvez de um seguro de vida que o falecido tenha deixado para pagar essas custas, pegar um empréstimo bancário de repente, ou então, que é o que acontece na maior parte das famílias brasileiras, é dilapidar o patrimônio, é efetivamente dilapidar o patrimônio deixado pelo falecido para poder ter condições de arcar com todo esse processo do inventário. Então, é uma triste realidade, né? Eu e o Sandro, a gente vê diariamente isso acontecendo. Nós também trabalhamos com inventário, nós também prestamos esse serviço jurídico, né, que é de suma importância, mas se você já sabe o que seus filhos, o que seus herdeiros, seus sucessores irão passar, né, num futuro certo, que a gente não sabe quando, nem onde, nem como, mas que a gente um dia vai falecer, vai, isso é certo. Então, se você puder evitar que eles tenham que passar por esse árduo caminho do inventário, por que não já fazer isso em vida e ainda de uma maneira econômica? Né? E aí, retomando o que eu estava falando aqui, existem os instrumentos, né? O testamento é um deles, né? Tem a doação de bens em vida, é uma outra maneira de você também fazer esse planejamento. Você faz a doação de bens em vida com reserva de usufruto para você, por exemplo, o patriarca doa para os 2 filhos, por exemplo, e grava com reserva de usufruto para ele. Né? Os filhos não vão poder alienar aquele bem, nem usufruir, por exemplo, de alguns frutos de aluguéis, alguma coisa, sem ter a anuência desse usufrutuário, que no caso o patriarca, a matriarca. Então, é uma maneira. Mas, uma vez doado, você não tem como reverter essa questão. Até tem, mas é um pouco mais difícil. Doou, tá lá no nome do filho, da filha, do futuro herdeiro que você tenha doado. Você só grava com reserva de usufruto para o seu nome, que o usufruto vai morrer no dia que você morrer também. E aí o usufruto termina e aí os seus herdeiros vão poder dispor da maneira que eles quiserem daquele bem, por exemplo, um bem imóvel. Tem a questão do seguro de vida também, aí entra aquelas VGBL, PGBL, essas questões, que não deixa de ser uma forma de você planejar,
né, o patrimônio, mas é uma maneira até mais rápida, né, e eficaz de, no dia do seu falecimento, os seus herdeiros poderem dispor desse valor sem precisar da burocracia do Poder Judiciário, e aí tem uma liquidez maior nessas questões. Existe um instrumento, né, de planejamento que, infelizmente, no Brasil ainda não existe, mas vale a pena aqui citar rapidamente, que é o Trust. O Trust existe nos países do exterior, né? Estados Unidos, por exemplo, tem muito essa prática. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não temos. Talvez num futuro bem próximo a gente vai poder se utilizar desse instrumento. E tem o que todo mundo vem falando por aí, que é a tal da holding familiar, né? Ah, o que é a holding, né? Vou montar uma holding, vou abrir uma empresa, vou jogar meus bens imóveis lá dentro, pronto, eu tenho uma holding. Né? Na realidade, esse nome, holding familiar, na realidade, os profissionais têm dado esse nome não para a formação da sociedade empresarial em si, porque se você for levar ao pé da letra, se você for fazer uma holding mesmo, essa formação societária, essa pessoa jurídica que você vai constituir, vai ter que ter no objeto social dela lá o KNAI de holding, que seria participações, né, em outras empresas, em outras pessoas jurídicas. Mas, na realidade, holding familiar é o sistema. É esse sistema que você vai criar de acordo com a necessidade de uma família e pode ser com a constituição de uma célula, de duas células, a gente chama células de pessoas jurídicas, né? Que você constitui dentro desse sistema, de maneira a você trazer, primeiramente, a proteção e a segurança daquele patrimônio, porque qualquer revés financeiro que a família venha a ter, né, pela personalidade jurídica, ali, pela autonomia da personalidade jurídica, dificilmente vai ser alcançado. E, em segundo lugar, a questão da economia tributária. Esse é um dos principais objetivos e realmente você ganha, né? Você tem uma economia tributária através da holding familiar. Mais uma vez, holding familiar é o sistema, gente. Deem o nome que vocês quiserem. Constitui uma pessoa jurídica, pode chamar ela de holding, mas não necessariamente que seja uma holding para quem é do direito empresarial e societário. Então, você, quando faz esse planejamento e monta esse sistema de acordo com a necessidade da família, do patrimônio que aquela família tenha, do objetivo. Às vezes a família tem um patrimônio que ela investe, ela faz compra e venda de imóveis, ou ela tem diversos imóveis que ela aluga, né? Um patriarca constituiu, né, esses bens ao longo da vida e ele vive daquela renda do aluguel daqueles imóveis. E aí, como pessoa física, ele tem que recolher, né, pelo menos, né, no máximo, 27,5% de imposto de renda todo mês, se ele realmente aluga esses imóveis em nome dele, nome próprio. A partir do momento que você coloca esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica própria para fazer essa alocação, você já consegue reduzir essa carga tributária e mensalmente você vai recolher ali em torno de 11,33 até 14 ponto alguma coisa, ou seja, você fica entre 12% e 15% o tributo, a soma dos tributos que você tem que recolher ao mês, ao passo de que na pessoa física seria 27,5% de imposto de renda. Então, assim, são esses comparativos que vão sendo feitos junto com a família, né? Qual é o patrimônio que você tem? É X. Quanto ele vale hoje em valor de mercado? Ah, é tanto. Quanto seria para fazer um inventário hoje seu, né, da sua família? Ou aí já coloca o patriarca, a patriarca junto, enfim. Quanto seria você gastaria de inventário? Tanto. E quanto você gastaria se fizesse o sistema tal, tal e tal? Tanto. E aí, em cima disso, a pessoa consegue ver claramente que existe uma economia, né? Além do que, fazendo esse planejamento ainda em vida, você evita que os seus herdeiros, que os seus sucessores, né, eles entrem num futuro atrito, num futuro litígio, porque a gente sabe que faleceu é uma coisa, 1, 2 anos depois o negócio já muda completamente, e aí os irmãos brigam entre si, porque um ficou com a casa da praia, outro ficou com a casa do campo, e não era bem assim, e uma vale mais, outra vale menos, enfim. E aí quando você faz esse planejamento ainda em vida, com um diálogo aberto, você, o seu marido, a sua esposa, o casal em si, né, vocês chegam a uma conclusão, porque é um assunto que não tem necessidade de ser evitado. Pessoas evitam falar nisso porque parece que estão se aproximando da morte, chamando a morte, mas na realidade não é isso. É você colocar o pé no chão e dizer, ué, você construiu patrimônio, não constituiu?
E você vai fazer o que com esse patrimônio? No dia que você não estiver mais aqui, os seus filhos têm condição de manter esse apartamento, por exemplo, na Barra da Tijuca? Os seus filhos têm condição de pagar o condomínio, IPTU e tudo? Porque as contas vão continuar chegando depois que você falecer. Você preparou os seus filhos, é o que eu falo, você preparou herdeiros ou você preparou sucessores, né? E aí tem uma diferença, o herdeiro é aquele que herdou o patrimônio ali, veio prontinho para a mão dele, e pode ser que na geração futura esse patrimônio já não exista mais. Sucessor não, você preparou realmente um sucessor para o seu negócio. Se você exerce uma atividade econômica, você preparou alguém para assumir no teu lugar, assumir um negócio da família. E aí esse patrimônio, ele deixa de ser do patriarca, da matriarca, para ser um patrimônio da família, um patrimônio global que vai ser transmitido de geração a geração, evitando que se tenha a perda patrimonial, que é o que a gente mais vê que acontece no caso do inventário. Verdade. Né? E Posso fazer aí, alguns Sandra? comentários sobre o que você falou? Pode. Então, ó, primeira coisa, eu queria só já deixar um beijo, porque minhas duas filhas estão nos assistindo. Então, Maria Luísa e Maria Fernanda, as duas Marias. Patrícia Calmon entrou aqui, eu vi, entrou quieta, mas eu vi. Não adianta, porque eu vejo. Marcelo Santoro, beijo no teu coração. E antes, eu fiz aqui umas anotações do que o Juliano falou, do que a Ana falou e o Gabriel falou, conforme você estava expondo. Então, porque eu sei que você estava muito concentrada, falei, então deixa que eu noto aqui o que a galera está dizendo, e aí eu puxo. Mas antes, Ana, eu queria fazer uma... Você fez uma crítica sobre as justificativas. A Vanessa está dizendo, cheguei com escândalo. Contrário da Patrícia, né? Que a justificativa do Congresso seria o fato de que outros países cobram bem mais caro pelo imposto de transmissão. Mas isso só mostra o quanto que nós somos hipócritas, já estava falando disso, né? Vamos lá, vou pegar os Estados Unidos. Vou pegar um estado só, porque a questão tributária lá varia de estado para estado. No estado de Nova Jersey, você não paga imposto para se vestir. 0 de imposto. A carga tributária na gasolina é mínima. A carga tributária na comida é 0. A carga tributária em material eletrônico é 6 e alguma coisa por cento. Por isso que tem gente que sai de Nova York que é 8 e alguma coisa por cento, atravessa o Rio para comprar com 1 e pouco por cento a menos. Enquanto que no Brasil, na gasolina deve estar 40%, feijão paga imposto, ônibus paga imposto, ou seja, a pessoa que vive de salário mínimo paga praticamente o mesmo imposto que a galera que ganha 200 mil reais. Por quê? Porque o Brasil cobra muito caro de imposto no produto. Então, tudo que a gente vai comprar está abocanhando. Mas na herança, 8%. O que os americanos de Nova York pagam caro no imposto num iPhone é o que a gente paga aqui por um apartamento. Então, já começa a falar muito bem, Cristiana colocou, consumo de luz. Então, lá, eles pagam muito barato de imposto para comer e para se vestir, em contrapartida, o imposto é alto no patrimônio. Aqui o patrimônio é desse tamanho, mas o que você vai comprar no mercado é muito alto. Segundo, a diferença da remuneração de um juiz em Portugal para o salário mínimo é em torno de 3,5 salários mínimos. Aqui são 35. 35. Ana, uma vez eu entrei na sala da Emerge, era o único advogado, então aquela situação saia justa, porque estava todo mundo metendo malho na perda dos penduricários. Não sei se vocês lembram dessa época, né? O processo estava com o ministro Fux, uma discussão enorme. E ela, não, uma juíza conhecida minha, ela é minha amiga, minha conhecida, eu gosto muito dela. Não, mas se você pegar o meu líquido é muito baixo. Eu falei, fulana, quanto você paga de papel? 0. Quanto você paga de toner? 0. Quanto você gasta para a pessoa que está trabalhando para te auxiliar? 0. Quanto você paga de aluguel e condomínio? 0. Quanto você paga com a luz que você gasta? 0.
Quanto você gasta de estacionamento? Zero. Então, vamos para mim. Eu tenho que pagar aluguel, condomínio, IPTU, a secretária, o papel, a luz. O meu lanche, se eu quiser fazer um lanche de pão com manteiga e presunto, eu tenho que pagar. Para você é de graça, amor. Então, não pensa só no dinheiro. O custo do funcionário público top de linha é altíssimo. Ah, Sandro, então você está dizendo para a gente maneirar no funcionário público? Depende. Na merendeira, não. Na merendeira, não. Na pessoa da limpeza, não. No vigilante, não. Eu estou falando na galera que está no topo, que não gasta nem gasolina para ir trabalhar. Tem motorista. Não tem carro para o conselho tutelar. Não tem carro para assistência social. Eu e Ana, que trabalhamos com família, a gente sabe o inferno que é. Doutor não tem carro para fazer diligência. Doutor não tem papel higiênico aqui para o pessoal do conselho tutelar. Mas para desembargador tem carro bonito com motorista. Para deputado tem carro bonito com motorista. Então a gente reclama que paga imposto, mas todo mundo está estudando para viver às custas do Estado. Então a gente tem que começar a parar para pensar. Quando um amigo meu, procurador de justiça, vem reclamar da carga tributária, eu falei para ele, então você está fazendo o que no Ministério Público, amor? Vá para a iniciativa privada. Ou então a gente vai ter que ser igual na Europa. O promotor de justiça vai ganhar 3 salários mínimos. Ou seja, a gente vai ter que melhorar a situação do povo e baixar da galera aqui para jogar um pouco. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, a gente tem que parar de ser esquizofrênico, a gente tem que parar de ser neurótico. Sandro, eu vou ter que esperar a cultura mudar? Não, não dá para você esperar a cultura mudar. Por isso, você tem que procurar a doutora Ana e fazer planejamento familiar. Você tem que fazer planejamento patrimonial. Porque o dia que teu neto, teu bisneto não for precisar, bacana. Mas, por enquanto, precisa. Por enquanto, não tem jeito. Por enquanto, a situação é essa. Juliano perguntou, quem deixa testamento pode fazer inventário extrajudicial? Pode. Você tem razão, Juliano. Só que tem alguns probleminhas. Primeiro, na tua petição inicial, em que você for requerer o cumprimento do testamento, você tem que lembrar de pedir ao juízo sucessório que expressamente autorize o inventário extrajudicial. Porque se ele não colocar na sentença, você tem que embargar de declaração. Mas para você embargar, você tem que ter pedido, tá, amor? Porque se não pedir, ela não vai colocar, estou pensando em ela, porque estou pensando numa juíza especificamente, e se não tiver na sentença, o cartório não vai fazer. Então, precisa saber fazer. Eu não sei fazer, então recomenda o colega que sabe, certo? Eu tenho vários colegas assim, eu não faço crime, passo para o colega que faz crime. E assim a gente segue a humanidade. Gabriel reclamando que o inventário é caro. Gabriel, eu li que você escreveu que o inventário é caro. Mas olha só, se você pensar assim, que é coisa que eu falo para os meus clientes, não sei como é que a Ana faz, eu faço assim. Sandro, a gente tem esse apartamento aqui, mas a gente não tem 1 centavo. Assim, gente, como é que vocês não têm 1 centavo se vocês têm mais de 40 anos? Vocês não trabalham? Não, papai que dava dinheiro para gente. Papai dava dinheiro, papai dava tudo, papai não sei o quê. A gente não tem dinheiro para nada. Então, a gente tem que viver do pouco que o papai deixou, porque a gente nunca trabalhou direito na vida. Aí, o que eu vou dizer? Olha, sinto muito, amor. Porque ou vocês não vão fazer inventário, ou vocês vão ter que fazer um inventário judicializado, pedir um alvará, vender o apartamento para pagar as contas e depois vocês vão se virar com o que sobrar. Ai, meu Deus, não queria estar passando por isso. Quem não quer passar por isso tem que fazer planejamento patrimonial. Ou vai trabalhar, porque, por exemplo, minha mãe não tem holding familiar, mas eu tenho dinheiro para pagar imposto na hora que ela morrer, porque eu fui trabalhar. Será? A Ana foi trabalhar. Será? Mas tem gente que não vai trabalhar. Tem gente que tem 50 anos e vive de mesada. Não, Sandro, eu trabalho, ganho R$ 2.500 por mês,
Como é que você consegue pagar esse aluguel e condomínio que deve custar 10 mil? Ah, é porque o papai me ajuda. Então, você não vive dos R$ 2.500, meu amor. Você vive da mesada do papai. Então, a pessoa que não vai ter o dinheiro para pagar o imposto, provavelmente aquela pessoa que vive de mesada. Oh, meu Deus, o que fazer? Faça planejamento patrimonial. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Minha família é assim, ó, de gente que vive de mesada e tem 40 e tantos anos de idade. É assim. Eu acho que eu fui o único que foi trabalhar. Porque quando você vive a nossa cultura, não incentiva o trabalho. O jovem americano, o jovem europeu, ele vai à luta. Ele, com 16 anos, ele está trabalhando. Ana, eu faço parte de um grupo de WhatsApp e foram mostrar que as crianças no Japão é que limpam o colégio, que limpam o banheiro, que limpam não sei o quê. Aí veio uma do grupo falando assim, queria ver fazendo isso nas escolas públicas do Rio de Janeiro, o que o MP não ia dizer. Falei, olha, na escola pública acho até fácil. Quero ver fazer isso no PH, quero ver fazer isso no São João, quero ver fazer isso no Santo Inácio. Aí que eu quero ver. O teu filho limpando o banheiro na escola. Você vai ser a primeira a fazer um escândalo. Por quê? Porque para o brasileiro, o filho dela não pode limpar o banheiro. Só que o filho que não pode limpar o banheiro não pode ganhar um salário mínimo. Já que não pode ganhar um salário mínimo, ele não sai daquele lugar. Ele vai viver sempre da mesada da mamãe. Que bom que você vive da mesada da mamãe. Você vai pagar honorários para a tia Ana Carolina. Você vai pagar honorários para o tio Sandro. Para a gente garantir o teu teto sobre a sua cabeça. Tá? Só que você não para de botar a culpa no Estado. Para de botar a culpa nos outros. Vai olhar que você está pagando honorários para advogados especializados salvarem você, porque você viveu na sombra dos outros. Você que tem 50 anos de idade resolveu viver na sombra dos outros. E não reclame dos honorários da doutora Ana Carolina e nem dos meus. Porque a gente está trabalhando diferente de você, a gente está trabalhando. E aí eu fecho deixando um recado a todo mundo que está aqui. Para de se sentir sem graça de cobrar honorários. Você está trabalhando, você estudou para estar ali. Então não deixe ninguém te constranger porque você está cobrando. Aí você está caro. Duvide que essa pessoa entre num restaurante, abra o menu. Nossa, vamos discutir aqui o valor do cardápio? Que eu estou achando caro que você está me cobrando? Ou então entre no Village, essa mesma pessoa vai no Shopping Village, entra ali na Louis Vuitton e não chora para comprar bolsa. Mas na hora do advogado, ele quer chorar que é caro. Não deixe de constranger. Adoro, Sandra. Adoro. Mas não Mas é, Ana. As verdade, pessoas gente. vêm no nosso escritório ficar reclamando do quanto a gente cobra, fica chorando Exatamente. miséria e depois vai gastar uma fortuna em restaurante. É, Ah, eles querem arbitrar os nossos honorários, que a gente sabe qual é o trabalho é que vai dar. É o gente que eu falo, gente, abusada, a pelo gente está amor de salvando a Deus. vida dessa gente. Enfia na cabeça de vocês, advogado é investimento, advogado não é despesa. E pronto. É isso aí. Né, Sandro? Mandou bem. Então, Sandro, ó, eu adoro falar com você, adoro te ouvir sempre. Quando você fala essas verdades na cara da gente, né? Que é melhor ainda. Mas é verdade, gente. A gente não tem que viver de hipocrisia, colocar o véu sobre as coisas e Não é, falar, Ana? deixa a vida me levar e depois eu vejo o que vai É, dar. Não é assim. Não é assim. As pessoas têm que ter conhecimento, têm que se informar, saber onde é que elas estão pisando, o que elas têm na mão delas hoje, o que elas podem fazer, se é que podem fazer alguma coisa. E quem não pode, aí depois contrata um advogado para tentar te salvar sua pele, alguma coisa desse tipo, né? Tentar minimizar os problemas na vida da pessoa, né? Essa é a função nossa, mas acima de tudo, advogar preventivamente, auxiliando as pessoas, auxiliando as famílias, para elas terem, né, as melhores opções de escolha possível, enquanto ainda há opção de escolha, porque vai chegar um momento que não vai ter mais opção de escolha e é aquilo e acabou. Ela não tem mais para onde verdade. fugir, não tem o plano B, né? É aquele Mais plano pra A e acabou. E eu queria, Sandra, te agradecer, porque vai dar 1 hora, e aí quando dá 1 hora o negócio para aqui, eu não consigo nem gravar. Queria te agradecer imensamente pelas suas palavras, pela sua exposição, né? Vamos fazer mais vezes, vamos conversar mais vezes, tá? Adoro.
E, gente, o Sandro, ele tá com um curso aberto, não é isso, Sandro? Tô, Fala um pouquinho do seu eu, curso que está aberto. eu fiz um ano de cursos práticos só de treinamentos de advocacia. E agora, a partir da semana que vem, eu vou fazer um curso, vou fazer o contrário, vou fazer o curso só teórico. Então, na quarta-feira, começa o curso completo de família, de ponta a ponta. Começa em casamento, a gente vai até decisão de tomada apoiada, até curatela. E depois, na quinta-feira, a gente começa sucessões. A gente começa desde Cesine e vai terminar lá em Inventário e Partilha. Vamos fazer ponta a ponta, direito das famílias e direito das sucessões. E mais, quando a gente terminar o primeiro, a gente começa direitos reais, da posse até antes cresce. Ah, E não aí, sei onde. Me ajuda. Sandro Gaspar Amaral. e tem o link lá na sua bio para se inscrever, não é isso? Isso. Link está na bio. Isso. Só clicar lá. Os cursos do Sandro, gente, são maravilhosos. Eu já fiz alguns e vou estar nesse também. E eu também vou fazer meu jabazinho aqui. Semana que vem eu vou estar dando uma palestra online gratuita sobre planejamento patrimonial da família. A transmissão vai ser pelo YouTube no dia 6 de julho, às 20 horas. Então, quem também quiser se Maravilha. inscrever para participar, lá eu vou estar dando mais informações sobre esse tema, mais detalhado, para que você possa visualizar realmente com mais detalhes o que é o planejamento patrimonial, para que ele serve e se você precisa ou não dele, você vai saber lá. Então, é só clicar lá no link da minha bio para fazer a inscrição. Quem não souber o que é bio, o que é link da bio, porque também é muita coisa nova ao mesmo tempo, né? Com esse mundo digitalizado que a gente vive hoje, é só colocar palestra lá no seu navegador, palestra.anacarolinatedoldi.com.br. Você faz sua inscrição, entra no grupo exclusivo de WhatsApp, vai receber todas as mensagens sempre que eu estiver ao vivo em algum lugar falando com alguma pessoa ilustre como o Sandro, por exemplo, e vamos seguindo em frente, porque nosso propósito de vida é realmente difundir informação. A gente fala sobre um tema, quanto mais a gente É isso aí. passa informação para as pessoas, né, um mundo melhor a gente tende a ter do nosso lado. É isso aí. Obrigada, Sandrinho. Um Aninha, beijo. era isso que eu ia agradecer muito a você, tá? Um beijo no seu coração. Amei, amei. Me Eu chame sempre, que eu também. sempre vou estar contigo. Eu também. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada a todos que participaram aqui e que conferiram aqui com a gente. Obrigadão. Tchau. Tchau.